Vou trazer para vocês aqui nesse vídeo uma breve discussão, uma breve análise sobre um artigo científico que vai ser trabalhado, que vai ser discutido no nosso grupo de estudos que chama Timidez e Ansiedade Social, Teoria e Clínica, que provavelmente vai ser lançado aí, vai ser realizado em março do ano que vem, de 2022, tá? Isso aqui vai ser uma breve amostra, de como que vão acontecer as discussões aí no nosso grupo de estudos, que é um dos únicos eventos aí, um dos únicos grupos de discussão que abordam especificamente a temática da ansiedade social e da timidez, tá? Esse artigo que eu trouxe para vocês aqui é um artigo bastante interessante, sobre o transtorno de personalidade evitativa, que a gente pode considerar que é uma das psicopatologias principais que envolvem a ansiedade social. A gente vai ver aqui no decorrer da discussão que esse transtorno, de personalidade evitativa, ele pode inclusive ser considerado como uma condição ou a condição mais grave da ansiedade social clínica, no sentido de trazer mais evitações, mais prejuízos à vida da pessoa, o nível de sofrimento subjetivo ser maior do que o da ansiedade social e assim por diante, tá? Esse artigo aqui é um artigo relativamente recente, tá? Se não me engano, ele é um artigo de 2009, e é um artigo que originalmente está em língua inglesa, e eu fiz a tradução desse artigo para discussão no grupo. E só um parêntese aqui, tá, gente? Nós vamos ter vários artigos aí científicos em língua inglesa, estrangeiros, que eu fiz a tradução justamente para poder discutir com vocês esses artigos em primeira mão nesse grupo de estudos. Tudo bem? Bom, a gente sabe também, uma outra questão importante é que esse transtorno de personalidade evitativa, ele é ainda menos conhecido e menos discutido do que a própria fobia social, Esse próprio artigo aqui que a gente vai discutir, ele vai trazer esse dado, que é um dado totalmente constatado hoje na literatura da ansiedade social, que a gente tem uma ausência, uma lacuna muito grande nas pesquisas sobre esse transtorno de personalidade. Especialmente quando ele é comparado com as pesquisas com outros transtornos de personalidade, como principalmente com o transtorno borderline, que é um dos transtornos aí de personalidade mais pesquisados. Tá? Então, assim, eu fiz os slides aqui para acompanhar, destacando aqui os pontos principais do artigo, e a gente vai acompanhando aqui através dos slides. Tá? Bom, o artigo ele começa com uma caracterização do que é o transtorno de personalidade evitativa. Vocês vão reparar que desde essa caracterização inicial do quadro, existe uma semelhança muito grande com o transtorno de ansiedade social. O artigo está se baseando no DSM, nessa classificação, e ele vai apontar 3 características básicas que devem estar presentes para que as pessoas preencham os critérios para esse transtorno. Quais são essas características? A primeira delas é um padrão pervasivo, um padrão consistente de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa. Então repare uma coisa, para que uma pessoa seja diagnosticada com esse transtorno, ela precisa apresentar essas 3 características. Tudo bem? Reparem que
tanto no transtorno evitativo quanto na fobia social, essas características estão presentes. Correto? Ou seja, indivíduos com fobia social, principalmente subtipo generalizado, também apresentam um padrão consistente de inibição social, né? A gente poderia, inclusive, adicionar aqui um padrão de inibição e evitação social, que na fobia social generalizada também é muito presente. Sentimentos de inadequação também são extremamente presentes nesses indivíduos. E hipersensibilidade à avaliação negativa, que, a meu ver, é o sintoma-chave, né? É a característica central do quadro. Então, sinteticamente, essas três características vão definir o transtorno de personalidade evitativa. Tudo bem? Bom, como o próprio nome diz, né, existe uma evitação que ela é marcante das interações sociais, que o artigo vai apontar, e essa evitação é que vai estar associada aos prejuízos na vida diária, né? Ou seja, em função do indivíduo ele não se expor, ele não enfrentar as situações sociais cotidianas que todo mundo precisa vivenciar, ele começa a ter uma série de prejuízos e uma série de comprometimentos na sua vida funcional diária. Como assim? Ele passa a se comportar não em função de alcançar algum objetivo, mas de evitar alguma situação social que vai ser adversa, e essa situação social tem um valor aversivo para ele. Repara uma coisa, essas situações sociais adversas não necessariamente são situações sociais muito complexas ou muito difíceis, como, por exemplo, dar uma palestra, apresentar um seminário, dar uma aula e assim por diante. São situações sociais simples, que podem envolver, inclusive, um medo extremo do indivíduo sair à rua e ser observado por outras pessoas, né? Então, se o indivíduo ele tem esse medo social básico de sair à rua, ele vai ter dificuldade simplesmente em, por exemplo, ir até a padaria, ir até o mercado, ir até um comércio local, interagir com uma pessoa estranha, né? E uma série de situações cotidianas, sei lá, ir ao banco, por exemplo, que ele vai desenvolvendo um padrão evitativo tão forte, tão marcado, que isso vai produzindo uma série de prejuízos, né? Eu já vi casos, gente, de pessoas com um quadro de fobia social tão grave, ou com o próprio transtorno de personalidade evitativa, que elas se privavam de coisas básicas, como comprar alguma coisa que elas tinham vontade de comprar, comer alguma coisa em algum restaurante específico que elas apreciavam, em função do medo do julgamento, do medo de ser observada, avaliada e assim por diante. Tudo bem? Então, como o próprio nome do transtorno diz, né, transtorno evitativo, o que marca o quadro, né, pelo menos assim, em termos comportamentais, é a evitação das situações sociais. Certo? Bom, esse é um transtorno que ele apresenta um sofrimento subjetivo relevante, né? Está associado a alguns dados demográficos interessantes, que estão bastante associados também a esses prejuízos, como, por exemplo, são indivíduos que, em geral, têm uma menor escolaridade, trabalhos não remunerados ou subempregos. Então, o indivíduo, em função dos sintomas tanto de ansiedade quanto de evitação, são indivíduos que têm dificuldade em crescer profissionalmente, né? Principalmente se o trabalho dele vai exigir alguma atividade social complicada, como liderar pessoas, dar supervisão, falar em público e assim por diante.
Então o indivíduo, ele opta, ele escolhe, até de uma maneira consciente, ficar numa posição profissional inferior, porque aquela profissão não vai exigir tantas interações sociais, não vai exigir falar em público e assim por diante. E ele acaba perdendo financeiramente com isso e profissionalmente também com isso, né? Então ele se mantém estático ali naquela posição profissional, que muitas vezes, gente, é uma posição profissional que é aquém do que ele poderia estar realizando, né? Como assim? Muitas vezes esses indivíduos evitativos, eles têm um bom nível de capacidade, uma boa qualificação, algumas vezes, só que eles não dão um passo além justamente em função da ansiedade social e da evitação social, né? É como se a vida desses indivíduos ela ficasse marcada ou ela girasse em torno da ansiedade social, né? Ou do transtorno evitativo, tudo bem? Eu estou usando aqui esses dois termos aqui de maneira intercambiável, né? De maneira interrelacionada, porque no final das contas fazem parte do mesmo espectro de psicopatologia, tudo bem? Então, o indivíduo, repara uma coisa, o indivíduo ele não age, né, em função de crescer profissionalmente, de aumentar o seu rendimento financeiro, ele age em função da sua própria condição de psicopatologia, né? É como se a vida dele girasse em torno do transtorno evitativo, né? Então eu preciso fazer coisas para evitar situações sociais aversivas, para evitar ser julgado, evitar ser observado e assim por diante, né? Bom, o artigo ele vai apontar também que existe uma maior presença de doenças físicas nesse quadro, né? E isso a gente pode atribuir a uma questão de somatização dos próprios sintomas de ansiedade, né? Ou seja, se o indivíduo está exposto a uma condição crônica de ansiedade, né, e em geral, né, o complicado, gente, assim, da questão da fobia social ou do transtorno evitativo, que se você for comparar com determinadas fobias específicas, né, é muito mais difícil o indivíduo evitar as situações sociais do que um estímulo fóbico qualquer, outro estímulo fóbico qualquer, né? Então o indivíduo ele tem fobia de elevador, ou ele tem fobia de altura, ou fobia de algum animal específico, dificilmente, dependendo da fobia, claro, ele vai ter contato com esse estímulo fóbico, né? E isso vai fazer com que a ansiedade dele não seja ativada por esse estímulo. E, consequentemente, ele tem muito menos chance de somatizar. Tudo bem? Enquanto que nas situações sociais é muito mais difícil fazer evitações. Por quê? Porque o social ele está praticamente em todos os lugares, né? Muitas vezes ele está dentro da casa do indivíduo. Então ele precisa interagir com os familiares, com os parentes, irmãos, primos, conhecidos. Às vezes simplesmente ele precisa pedir uma informação na rua, ele precisa fazer um telefonema, por exemplo. Tudo isso faz parte do amplo espectro de situações sociais com que o indivíduo precisa lidar, né? E ele precisa de alguma forma interagir socialmente. Então fica muito mais difícil para ele evitar, né? Nesse sentido, reparem que para o indivíduo que tem uma fobia específica, sei lá, uma fobia de elevador, uma fobia de altura, ou uma fobia de avião, o comportamento evitativo ativado por essa fobia específica
ele provavelmente vai ser muito mais simples que um comportamento evitativo na fobia social ou no transtorno evitativo. Por quê? Porque as situações sociais, elas são muito mais complexas e elas vão exigir do sujeito estratégias de evitação muito mais complexas, que é o que a gente costuma chamar na literatura da ansiedade social de comportamentos de segurança, que muitas vezes, num contexto terapêutico, o terapeuta nem consegue perceber, nem consegue detectar aquele tipo de comportamento como sendo uma evitação, né? Por exemplo, evitação de contato visual, ficar sempre próximo a uma pessoa de confiança numa situação de grupo, falar de maneira muito baixa durante as interações sociais, né? Mexer muito as mãos durante uma conversação. Então existe uma série de comportamentos de segurança que nada mais são do que evitações sutis, evitações discretas das situações sociais que muitas vezes passam despercebidos no contexto terapêutico, tá? Nesse sentido, é compreensível que a gente entenda que esses indivíduos apresentam mais doenças físicas no sentido da somatização da própria ansiedade. Tudo bem? Bom, o artigo vai apontar também que esse transtorno ele foi considerado o transtorno com maior prejuízo funcional em comparação a outros transtornos de personalidade, né? E um dos mais prevalentes ao longo da vida, com uma taxa aqui de 1,7% ao longo da vida, que é uma taxa significativa, ou seja, em estudos longitudinais, né, onde se estuda durante muitos anos o curso de um transtorno de personalidade ao longo da vida de uma pessoa, né, você ter uma taxa de 1,7% ao longo da vida corresponde a uma taxa muito elevada no sentido do transtorno ele ser pervasivo, ele ser consistente na personalidade da pessoa ou no comportamento da pessoa. Isso a gente vai ver num outro tópico aqui, que é em relação à estabilidade dos sintomas dos transtornos de personalidade, né? E aí uma outra conclusão que o artigo chega aqui, né, que eu até comentei com vocês no início, que é um transtorno muito pouco estudado e conhecido. Esse aqui é um dado importante, né, gente? E até tem a ver aqui com um dos objetivos também do meu trabalho. Qual? Tornar essas condições, né, que a gente discute aqui semanalmente nos vídeos, que são as condições de timidez, ansiedade social, transtorno de personalidade evitativa, fazer com que essas condições ganhem mais visibilidade, ganhem mais relevância no cenário acadêmico, no cenário clínico, entre psicólogos, estudantes de psicologia, psiquiatras, profissionais da saúde mental de forma geral, profissionais da educação também, né? Esse dado aqui é um dado que eu já esperava quando eu li no artigo, né? Porque como eu falei no início do vídeo, né? Se a fobia social é um transtorno ainda pouco estudado, pelo menos aqui no Brasil, lá fora nem tanto, nos Estados Unidos a gente tem muito mais material, muito mais pesquisas em andamento e já realizadas sobre a fobia social, mas no Brasil existe ainda uma lacuna muito significativa sobre os transtornos de ansiedade social e sobre o transtorno evitativo, então nem se fala, tá? Bom, na segunda parte do artigo, ele vai trazer aqui alguns aspectos diagnósticos que ele faz algumas relações aqui do transtorno evitativo com o transtorno de ansiedade social. Tudo bem? E ele vai dizer que o transtorno comórbido mais comum, ou seja, aquele transtorno que aparece junto com o transtorno evitativo,
mais comum é o próprio transtorno de ansiedade social, né? Por quê? Porque há uma sobreposição de sintomas muito grande entre essas duas condições. Tanto que se discute muito, a discussão mais intensa hoje na literatura da ansiedade social e do transtorno de personalidade evitativa é a seguinte: será que a gente precisaria criar uma outra categoria diagnóstica para nomear o transtorno de ansiedade social? Isso aqui o artigo vai discutir também, se não me engano, na parte final, que é o modelo do contínuo da ansiedade social, que é um modelo extremamente interessante para a gente pensar clinicamente nesses transtornos. Tudo bem? Então repara uma coisa, olha como é que é interessante. O transtorno comórbido mais comum com o TPE, transtorno de personalidade evitativa, é o transtorno de ansiedade social, que pode chegar a 100% dos casos, né? Então, a distinção entre esses transtornos é uma coisa extremamente difícil e extremamente sutil. Será que isso teria uma utilidade clínica, por exemplo, em termos de avaliação e tratamento? Se eu diagnosticar um cliente com transtorno de ansiedade social generalizado ou transtorno de personalidade evitativa, né? Que diferença clínica isso faria em termos de avaliação e tratamento? Então essa é uma questão que fica em aberto, tá? E aí, como eu coloquei para vocês aqui, o artigo ele vai dizer que muitos estudos sustentam a hipótese do contínuo de gravidade, né? Onde o TPE teria sintomas e prejuízos mais graves que o transtorno de ansiedade social, resultado de níveis mais elevados de ansiedade social no transtorno evitativo, né? A hipótese do contínuo de ansiedade social é uma hipótese que eu venho estudando, venho trabalhando ela já há algum tempo, né? E já fiz algumas publicações a respeito. Inclusive derivei algumas formulações próprias de estudos que falam sobre essa ideia do contínuo, que é mais ou menos o seguinte, tá? Em um extremo de um contínuo, o contínuo é uma linha, né, que você utiliza para classificar certos fenômenos psicológicos ou certas psicopatologias, tá? Então você tem, numa ponta do contínuo, um grupo de experiências que seriam consideradas experiências normais, ou experiências comuns do ser humano, e na outra ponta do contínuo você teria o grupo de experiências consideradas patológicas ou anormais da experiência humana, certo? Então, como é que funcionaria um contínuo da ansiedade social? E isso foi uma formulação própria que eu derivei dos estudos que eu li sobre o transtorno de ansiedade social, sobre a hipótese do contínuo da ansiedade social. Nesse extremo aqui do contínuo, onde teria as experiências comuns, eu teria a própria ansiedade social, ou seja, todas as pessoas apresentam ansiedade social, pelo menos em algum grau, diante de situações sociais de exposição, tudo bem? Um pouco mais à frente dessa linha do contínuo, quase próximo ali à metade, eu teria o que a gente chama de timidez, tudo bem? Que seria um nível de ansiedade social e evitação um pouco mais elevado, só que ainda considerada uma experiência comum, não patológica, tudo bem? E na outra ponta do contínuo, eu teria aí as psicopatologias da ansiedade social. Quais? O próprio transtorno de ansiedade social e, com uma condição mais extrema, o transtorno de personalidade evitativa. Então, me parece que essa maneira de formular a ansiedade social é a mais útil, é a mais pragmática, é a mais adequada, até em termos de prática clínica.
tudo bem? E a maioria dos estudos, elas vão concordar, elas vão reforçar essa hipótese do contínuo, embora a gente tenha ainda abordagens alternativas. Tá? Como o próprio artigo fala aqui no item seguinte, né? Ele fala o seguinte: no entanto, existem argumentos a favor de diferenças qualitativas entre esses transtornos. Ou seja, quando a gente está falando de uma hipótese do contínuo da ansiedade social, a gente está falando em termos de diferenças quantitativas entre esses quadros. Como assim? Quando eu falo diferenças quantitativas, eu estou falando em relação a nível de gravidade dos sintomas, nível de evitação social, nível de sofrimento, número de situações sociais evitadas. Então reparem que todas essas dimensões são dimensões quantitativas, né? Por quê? Porque elas não diferem em natureza ou em características umas das outras. Então, se a gente for comparar a fobia social, uma fobia social moderada com um transtorno evitativo, a gente vai ver que na fobia social moderada, a gravidade dos sintomas é menor, mas os sintomas são basicamente os mesmos. Tudo bem? O nível de evitação é menor, mas a evitação e a função das evitações de alívio de ansiedade é a mesma. Só varia aí o nível de evitação. A quantidade de situações sociais evitadas na fobia social moderada é menor do que no transtorno evitativo, mas as situações sociais é a mesma. Existe uma natureza social comum das situações evitadas. Perceberam, gente? Que a natureza das características são as mesmas. Então, qualitativamente, esses transtornos seriam a mesma coisa. O que muda são as características quantitativas dessas condições. No entanto, como o artigo está colocando aqui, existem alguns autores que vão apontar, vão fazer essa discussão de características qualitativamente diferentes entre os quadros. E aí ele cita algumas características aqui que seriam específicas do transtorno de personalidade evitativa. Quais? Senso de inferioridade, proteção emocional, intimidade ou medo da intimidade, isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco, e passividade. Agora, quando eu li esse artigo, né, e eu fui pensar, eu fui fazer uma reflexão a respeito dessas diferenças qualitativas, porque a minha posição pessoal, né, é que não existem, basicamente, diferenças qualitativas. Tudo bem? A minha posição pessoal é que a diferença entre esses quadros é de natureza quantitativa apenas. Se eu encontrar aí mais para frente outros estudos que abordem essa característica e me convençam de que existe realmente diferenças qualitativas, eu posso mudar a minha posição, mas por enquanto a minha posição é que fobia social e transtorno de personalidade evitativa são transtornos idênticos qualitativamente e que só têm características de natureza quantitativamente diferentes, né? Então, quando você olha que isso que os autores chamam de diferenças qualitativas, senso de inferioridade, será que as pessoas com fobia social não têm um senso de inferioridade, que é marcante também, principalmente no subtipo generalizado? Né? O que os autores aqui, isso aqui não fica claro no artigo,
o que os autores aqui estão chamando de proteção emocional? O que é isso? Não sei se isso vai ficar mais claro mais adiante no artigo, mas para mim não ficou claro a ideia do que seria proteção emocional, né? Medo da intimidade. Talvez aqui a gente possa ter uma especificidade do transtorno evitativo. São pessoas de fato que têm muito medo, têm quase que uma fobia de intimidade, de desenvolver e manter relações íntimas. Tudo bem? Agora, será que indivíduos com fobia social generalizada grave também não têm esse medo essa fobia de intimidade marcada? Né? E a passividade me parece que é uma característica comum às duas condições. Né? O artigo vai dizer, e aí vejam que ele está traçando aqui um raciocínio, ainda tentando destacar algumas diferenças, no caso aqui seriam diferenças quantitativas ainda, que ele vai dizer o seguinte: os medos sociais parecem ser mais enraizados no transtorno de personalidade evitativa, interferindo assim em mais domínios da vida e decisões em comparação com o transtorno de ansiedade social. Essa afirmação aqui me parece que diz respeito mais a uma diferença quantitativa. Por quê? Os medos sociais seriam mais enraizados no sentido de serem mais intensos e mais frequentes? Seria isso que o autor está querendo colocar? Ou seriam mais abrangentes no sentido de englobarem mais situações sociais? Então, assim, essa ideia de medos sociais mais enraizados não me parece uma diferença qualitativa, e sim uma diferença quantitativa. Né? A questão de afetar, ou de interferir em mais domínios de vida também me parece uma diferença quantitativa. Né? Por quê? Porque se você for comparar a quantidade de domínios de vida afetados numa fobia social em comparação com o transtorno evitativo, você teria então menos áreas sendo afetadas na fobia social do que no transtorno evitativo. Então eu estou falando de uma questão de números, eu estou falando de uma questão quantitativa. Né? Se eu tenho, repara uma coisa, se eu tenho um indivíduo com fobia social moderada ou até grave, de moderada a grave, em que a vida amorosa dele é afetada e a vida familiar dele é afetada. Vamos pegar um exemplo concreto desse indivíduo, em que basicamente ele tem dificuldades sociais na vida amorosa e na vida familiar. Tudo bem? Ele não consegue se relacionar bem com parentes, ele tem vergonha de se colocar numa situação de um almoço familiar, por exemplo, ele tem muita preocupação em ser julgado, em ser observado nesse contexto, e da mesma forma em contextos de situações amorosas. Ele tem muita vergonha de paquerar uma menina, de fazer contato visual com pessoas do sexo oposto e assim por diante. Então nós temos dois domínios de vida que são mais afetados pela fobia social nesse indivíduo.